Continuando essa nossa contextualização atual sobre esses conceitos. A gente em filosofia, a gente viu sobre o início da filosofia vendo pelo mito. O mito, esse pensamento mitológico que se iniciou na Grécia Antiga e também na Grécia Antiga deu origem à filosofia, como uma forma de pensar, de questionar as coisas. Enfim, isso a gente já viu. O que eu quero apontar é o seguinte: não quer dizer que existe filosofia, não quer dizer que hoje nós tenhamos ciência, pensamento racional científico, né, metódico de um pensamento científico, que o pensamento mitológico deixou de existir. Certo? Não é porque a gente tem ciência que a religião deixou de existir. A religião continuou existindo na Grécia Antiga, a mitologia continuou existindo na Grécia Antiga, só que agora disputava poder e espaço com uma outra forma de pensamento, a forma de pensamento filosófica. Mas se você pensar hoje, ou seja, 2300 e tantos anos depois, o pensamento mitológico está aqui firme e forte, bebê. Firme e forte, disputando espaço com o pensamento científico. Como é que esse pensamento mitológico está presente? Ele está presente quando a gente coloca em jogo aqueles elementos que estavam presentes na mitologia. Eu vou citar dois. O primeiro é, a gente pensa de uma forma... vou resumir. Como se um herói tivesse poderes, né, habilidades além do ser humano comum, e neste herói está a salvação para todo mundo e para todas as coisas. É você colocar, entre aspas aqui, né, gente, é você colocar fé em um herói, ou você acreditar nas histórias mirabolantes de um herói, de uma figura heróica. Isso faz parte do pensamento mitológico, certo? Então tem vários heróis. Hércules, aquele outro da... Como é que é? Aquiles, Perseu, vários heróis da mitologia que eles têm esse papel, salvadores, e eles têm habilidades sobre-humanas, e neles está a salvação das coisas. E a outra coisa é você colocar credibilidade, é você dar credibilidade a um pensamento sobrenatural, a um pensamento que rejeita argumentos, e rejeita evidências, e rejeita fatos, né? O que é hoje a base da ciência, que é o quê? Evidência, argumentação, teste, comprovação, todo esse caminho para a gente pensar uma ciência hoje é justamente o contrário que o pensamento mitológico se baseia. É numa visão sobrenatural. Você não precisa de argumento, não precisa de prova, não precisa de evidência, não precisa de nada. Você precisa de uma crença muito forte em algo sobrenatural, metafísico, que está além da física, além do mundo natural. Isso é mitologia, herói e pensamento sobrenatural, certo? Se você olhar o nosso mundo atual, o Brasil de 2020, você vai ver isso permeado em várias áreas. Primeiro, vamos entender uma coisa muito clara aqui. Eu não estou falando de fé, a sua fé ou a minha fé, a fé de qualquer pessoa. Não estou fazendo julgamento de valor, ou seja, não estou dizendo que isto é certo, aquilo é errado. A gente está fazendo uma análise conceitual da coisa. Então, se eu citar religião A, religião B, ou certas práticas de certas religiões, eu não estou dizendo que esta religião é errada, também não estou dizendo que todo mundo acredita nisso, certo? Não se sinta ofendido, ou não pense que eu estou fazendo uma crítica a essas coisas. A gente está fazendo uma análise e eu estou fazendo comparações atuais com esses conceitos antigos, certo? Não se sinta ofendido, por favor, pelo amor de Deus.
certo? Seja lá o Deus que você acredita. Foi? Então, qual exemplo que eu vou dar? É um exemplo bem atual. É um exemplo que tem a ver com o coronavírus, tem a ver com a quarentena e tem a ver com a reação das pessoas a essa quarentena, certo? Nós temos um grupo muito grande de pessoas no Brasil hoje. Quão grande eu não sei, porque ainda não há pesquisas sobre isso, mas há pesquisas que apontam que pelo menos 25% das pessoas no Brasil não acreditam que o coronavírus seja realmente perigoso, como estão falando, e que ações contra ele, ações preventivas contra o impacto desse novo vírus, não seja realmente importante, ou seja, a nossa vida tinha que voltar ao normal. E um grupo dentro deste grupo acredita que a resposta está numa solução espiritual e num endeusamento de certas figuras, certo? De achar que certas figuras são pessoas que entram naquele caráter de herói. São pessoas que estão ali lutando bravamente, que têm poderes acima dos poderes comuns das pessoas e que nessas pessoas estaria a nossa salvação. Então você vai ver exemplos, por exemplo, de grupos indo até a esplanada do Planalto fazer jejum em aglomerações, ou seja, indo contra todas as recomendações e as evidências que nós temos hoje, porque como esse é um vírus novo, a gente ainda não conhece exatamente como ele impacta todos os grupos, porque uma coisa é você fazer o encadeamento genético dele, outra coisa é você entender como ele vai impactar diversos grupos que funcionam e são diferentes. O Brasil é um país muito grande, tem grupos em condições variadas, condições sociais, condições pessoais, com condições físicas diferentes. E a forma como isso vai impactar nessas pessoas a gente ainda não sabe. Mas há esses grupos que vão fazer jejum em homenagem ao chefe do Poder Executivo, contrariando todas essas orientações. E aqui não estou me referindo a uma questão de fé. Não estou dizendo que deveria ser feito isso ou aquilo. Cada um faz o que quer, não é meu papel intrometer ou julgar isso. A questão essas pessoas entraram numa forma de pensamento que a gente pode conceituar como mítica, como mitológica, de elas colocarem a solução, a salvação desse problema todo numa questão sobrenatural, numa questão espiritual, digamos assim, e de endeusar uma figura como heróica, como aquela que vai resgatar todos. Então, se você procurar na internet, provavelmente vocês já devem ter visto isso no Instagram, no Twitter, no que seja, na televisão, se vocês assistem, essas manifestações dessas pessoas. Então, é uma análise que a gente está fazendo aqui, que não tem a ver com fé, mas que a gente pode classificar essa atitude como tendo base num pensamento mítico, mitológico. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, para não ficar mais polêmico, a gente pode encerrar aqui. Se vocês tiverem alguns outros exemplos atuais de como a gente pode classificar algo como estando dentro de um pensamento mitológico, pode mandar pelo sistema, pode mandar pela escola, pode mandar para mim, faz o que você achar melhor. Mas seria legal ter outros exemplos. Eu pensando rápido aqui na minha internet, muito capenga, eu consegui procurar essas fontes e achar essas informações. Então, se vocês tiverem outras ideias de pensamentos mitológicos hoje no Brasil, só mandar. Valeu?